Bom dia, meninos. Aliás, bom dia não, né? Boa tarde. Professor Emanuel. E hoje iremos dar continuidade a nossos conteúdos, tá certo? A nossas aulas. Então, nossa aula hoje é o percurso 5, página 38, aí do livro de vocês. Então, quem tiver com o livro, quiser pegar para se orientar, fique à vontade. Nós vamos da página 38 até a página 41, ok? Então, qual é o nosso conteúdo de hoje? É orientação no espaço geográfico. Então, eu acredito que para vocês já devem ter trabalhado com relação a essa questão de orientação e nós iremos relembrar algumas coisas que serão importantes para que nós possamos dar continuidade às nossas aulas, aos conteúdos de vocês. Então isso aqui é como se fosse também uma certa revisão para quem já viu. Quem não viu, quem está vendo pela primeira vez, então fiquem bastante atentos. Eu estou utilizando essas videoaulas no YouTube porque vocês podem assistir quantas vezes desejarem, sentirem necessário, ok? Para relembrar, e vai ficar na rede aí o tempo que vocês quiserem assistir. Podem acessar o canal aí do professor Emanuel e assistirem às aulas. Tem outras aulas também, tá bom? Então, dando continuidade aí à nossa aula, vocês observam o seguinte: eu gosto muito de utilizar essa imagem, particularmente eu acho muito bonita, né? É a imagem do nosso paraíso, a nossa Praça Laurindo Viana, né? Podem observar aí que lá ao fundo vocês veem a quadra da escola. Então é sempre bom. Então aqui é o nosso lugar, não é isso? Então, o nosso lugar, paraíso, nós temos uma identidade, nós precisamos valorizar isso, tá bom? E vamos à luta. Observem. Alô? Professor! Oi, com quem eu estou falando? É Henrique, professor! Oi, Henrique. Estou lembrado de você. E aí, Henrique, como é que tá? Tudo bem? Professor, tudo bom? Professor, eu tô ligando aí pro senhor para lhe convidar para meu aniversário. Ô, Henrique, que satisfação, meu querido. Muito obrigado. E quando será? Professor, o meu aniversário vai ser no dia 1º de maio, no dia do trabalhador. Oh, que maravilha, Henrique. Beleza. Agora, meu querido, eu preciso que você me diga onde fica a sua casa. Professor, hoje, professor, é fácil demais minha casa. O senhor sabe aí, não tem a praça aí da feira? Tem, Henrique, tem a Praça da Feira. Pois é, professor. Se eu chegar aí na Praça da Feira, aí, tem Elton aí o senhor segue direto, passa do Mercadinho de Adriana. Quando chegar depois do Mercadinho de Adriana, aí o senhor, na primeira rua, o senhor vira à direita. Minha casa é uma casa rosa, de grade, branca. Ô, Henrique, tudo bem. Aí é fácil, tá certo? Tá bom, pode contar comigo. Valeu. Tchau, professor. Conto com sua presença. Então, meus queridos, como vocês podem ver, esse convite aí de Henrique para o professor, ele fez um convite para o aniversário e ele deu as orientações de como o professor chegar na casa dele, não é isso? Então, vejam só, para a gente que conhece o paraíso, que moramos aqui no paraíso, que conhecemos, é muito fácil. Que a gente sabe onde é a Praça da Feira, a gente sabe onde é Elton, a gente sabe onde é o Mercado de Adriana. Então isso facilita a gente se orientar no espaço geográfico com esses pontos de referências. Então, se eu perguntar, você mora onde? Aí você vai me dizer a rua próximo de tal casa, ou às vezes o ponto de referência pode ser um pé de árvore,
tá bom? Então, o ponto de referência é quando a gente pega algum local, algum aspecto físico que é marcante naquela rua. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que, quando eu morava na Avenida Santa Rosa de Lima, eu dizia próxima à creche municipal, né? É o ponto de referência. Então, isso aí são os pontos de referências que nós utilizamos no dia a dia. Eu acredito que vocês também utilizam isso. Então, é muito importante essa questão do ponto de referência. Mas observem que para uma pessoa estranha, que não conhece o paraíso, já não é tão fácil, não é? Agora imaginem só se eu estivesse recebendo um convite para um aniversário em Salvador, que eu não conheço, né? Esses pontos de referências iriam me ajudar? Precisaria de todas outras orientações, né? Então, se uma pessoa perguntar onde você mora, no paraíso, só isso é suficiente? Não, a gente sabe que não. Por que só isso não é suficiente? Porque onde é que fica o paraíso? Então, nós precisamos de ter toda a orientação. Aí nós temos que orientação? O país é Brasil, né? Nós moramos no estado da Bahia. Aí vai afunilando. Nós moramos no município de Jacobina. No município de Jacobina tem vários distritos. Dos distritos, nós moramos no distrito de Paraíso. Aí facilitou. E no distrito de Paraíso tem várias ruas, né? E aí você vai dizer também a rua, ou a fazenda, ou a localidade. Não é isso? Beleza. Mas observem que tem alguns locais que não tem esses pontos de referência. Imaginem só, vocês estão vendo aí a imagem de um barco em alto mar, onde nós não temos pontos de referência. Vocês não veem uma ilha, vocês não veem nada, é só água em alto mar, né? Então nós não temos esses pontos de referência. E aí, como fazer para localizar-se nesses locais, em uma floresta fechada, não é? Então, desde muito tempo, o ser humano ele desenvolveu, ele observou que existem alguns astros, algumas coisas da natureza, alguns aspectos da natureza que nos ajuda para que nós possamos nos orientarmos. O ser humano observou que o Sol, né, o Sol é um astro, e ele nasce sempre em uma direção a outra. Vocês também já observaram isso. Então, é um dos meios que o ser humano ele utiliza para orientar-se. É o Sol. A Lua é outro astro que o ser humano também utiliza para se orientar desde muito tempo. E as estrelas, a constelação Cruzeiro do Sul. Então esses são alguns dos astros que o ser humano desde a antiguidade já utilizava para orientar-se, tá certo? Então se o professor perguntar, aí vocês já sabem dizer. O Sol, a Lua, né? E as estrelas, tá certo? Então esses são os astros que o ser humano utilizava e ainda utiliza, de certa forma, para orientar-se. Então, é algo importante, como vocês podem ver aí, uma floresta fechada, uma grande cidade também, ok? Mas o homem percebeu que não era suficiente simplesmente a questão dos astros, porque chega uma hora que o tempo está fechado, nublado, a gente não consegue o sol. À noite também não tem sol, né? E às vezes à noite está nublado, a gente não consegue ver também a lua e nem as estrelas. Então é um meio de orientar-se, mas ele deixa uma certa vulnerabilidade. Existem momentos que a gente não consegue. Então para isso o homem criou instrumentos que facilitam essa orientação. Mas continuando com relação aos astros, como é que a gente faz para se orientar com relação a esses astros aí, né? Estão vendo aí os astros? Então, mais uma vez, se o professor perguntar a vocês, quais são os astros que o ser humano utiliza para orientar-se no espaço geográfico? Então, o Sol, a Lua e as estrelas, né? Constelação Cruzeiro do Sul. E como é que faz para orientar-se? Vocês estão vendo aí esses instrumentos
que o professor acabou de falar. Por quê? Porque esses astros, em determinado momento, acontece que nós não conseguimos visualizá-los e aí ficava difícil para ter essa orientação. Então o ser humano ele criou alguns instrumentos. Então o primeiro instrumento de orientação que foi criado pelos grandes navegantes foi esse que o nome está aí, atrolábio, tá certo? Esse foi um instrumento que foi criado primeiro e ele já servia para orientar-se. E aí posteriormente foi criada a bússola, que vocês estão vendo aí se movimentando. E como é que é uma bússola? Uma bússola ela é um instrumento que ela possui uma agulha imantada. Depois nós iremos construir uma bússola artesanal, não é? Mas é um instrumento bastante interessante, tá bem? E daremos continuidade. E aí como é que o ser humano se orienta para se orientar? Então o ser humano ele precisa ter um outro aspecto importante, que é a rosa dos ventos. E nessa rosa dos ventos, que eu acredito que vocês já conhecem, na hora que eu colocar a imagem aí vocês vão ver, a rosa dos ventos ela tem os pontos cardeais e os pontos colaterais. Quem já viu esse desenho aí, né? Eu acredito que é comum para vocês. Então esse instrumento, esse desenho, essa imagem aí é a imagem da rosa dos ventos, tá certo? Então essa rosa dos ventos ela serve para que nós possamos colocar as orientações. Então nós temos aí o norte, tá certo? Existe também o sul, aí o leste e o oeste. Então esses aí, meus queridos, memorizem bem, são os pontos cardeais. Então o professor perguntar quais são os pontos cardeais, vocês já sabem me dizer, né? São os pontos norte, sul, leste e oeste. Dando continuidade, nós temos os pontos colaterais. Então entre norte e leste fica o nordeste. Entre leste e o sul fica o sudeste. Entre sul e oeste fica o sudoeste. E entre o oeste e o norte, ou norte e o oeste, né, fica o noroeste. Então esses que aparecem de vermelho aí são os pontos colaterais, tá certo? Mas professor, para que é que serve isso mesmo? Então vamos lá. Então eu acredito que vocês já viram também essa imagem aí nos livros, que é uma maneira da gente se orientar pelo sol, tá bom? Como é que a gente pode saber onde é que está o leste, onde é que está o oeste, onde é que está o norte, onde é que está o sul? Se você sair aí agora de sua casa, na janela, na porta, no quintal, na rua, você saberia localizar-se? Saberia dizer essas direções? Então é muito fácil. Vocês irão observar onde o sol nasce, né? E onde o sol se põe. Ele sempre faz esse percurso, certo? Todos os dias. Então, onde o sol nasce, lembrem bem aí o que o professor vai falar. Onde o sol nasce, nós temos o leste. Onde o sol se põe, nós temos o oeste. Tá bom? Então, isso aí vocês fiquem bastante atentos. O sol sempre nasce no leste e sempre se põe no oeste. E aí vem a dúvida: como é que eu sei, professor, para fazer onde fica o norte e onde fica o sul? Então a gente costuma utilizar o seguinte: a gente estende o braço direito para o lado que o sol nasce, que é o leste. O braço esquerdo vai ficar direcionado para o lado oeste, tá bom? Aí nós temos à nossa frente o norte e nas nossas costas fica o sul. Então essa é uma orientação, uma maneira da gente se orientar no espaço geográfico. Então se quiserem fazer olhar aí na casa de vocês onde fica cada um desses pontos cardeais, fiquem à vontade para observar, tá certo? O professor falou também sobre a importância, né, do ponto de referência. Naquele primeiro momento lá, quando o menino fala, quando o Henrique fala, que a casa dele fica na praça,
da feira, né? Paraíso tem várias praças, então a Praça da Feira a gente sabe qual é, porque se ele só diz na praça, poderia ser a Praça Laurindo Viana, a Praça Nova Era, a Praça da Rua de Serrolândia e a Praça da Feira. Então, quando ele diz a Praça da Feira, é um ponto de referência. O Comércio de Elto, Mercadinho de Adriana, então são pontos de referências, tá bem? Então, observem aí esse desenho que nós temos aí. Nós temos aí lanchonete, museu, igreja, escola, teatro, rodoviária. E aí, geralmente, a gente utiliza esses pontos de referência, tá bom? Vocês veem aí agora a imagem da bússola e podem observar que ao fundo nós temos o símbolo da Rosa dos Ventos. Aí a bússola ela fica sempre se movimentando e ela vai chegar um momento que ela para, mas essa agulha que tem, essa agulha que tem aí, ela é imantada, certo? Imantada quer dizer que ela é magnetizada, que ela tem imã nessa agulha e ela sempre vai apontar na mesma direção, meninos. Você pode mexer como for, sacudir como for, na hora que você parar ela vai apontar uma direção. Se você mexer de novo, sacudir, tornar a parar, ela vai apontar a mesma direção. E qual é essa direção que ela aponta? Ela aponta sempre para o norte, tá bom? O norte magnético. Então, a bússola tem uma seta, né, que ela vai apontar sempre para o norte. Então, se eu perguntar a vocês, vocês sabem me dizer que a agulha imantada da bússola aponta sempre para o norte magnético. Então ele atrai, já que a agulha possui imã, então ela vai apontar para o norte, que ele também funciona como um grande imã, tá bom? E dando continuidade aí, vocês vão ver que no livro de vocês existe uma certa diferença. O norte geográfico e o polo magnético do norte, ou seja, o norte magnético. E como é isso, professor? É diferente o polo magnético do polo do norte, que a gente costuma usar, do norte geográfico. Como assim? Sempre nossa bússola aponta para o norte magnético, e aí tem uma pequena correçãozinha para que se convencione chamar de norte. Mas isso aí não é um assunto que seja tão cobrado para vocês, é só mesmo a título de informação, tá certo? Então, uma informação aí para vocês. Quero dizer a vocês que tenham uma ótima semana, certo? E vamos cuidar nas nossas atividades. Valeu e até mais. Deixa eu parar nossa gravação aqui.